poder sentir que estamos renascendo, que estamos vivendo. Tem enzimas corpóreas que são liberadas nesse contato. A oxitocina, que é a enzima do prazer, ela é liberada no contato. Né? Então, nós temos, assim, limitações físicas, mas nós temos recursos psíquicos, recursos que nos auxiliam a pensar de uma forma diferente, a poder também nos preparar de uma forma diferente para poder aproveitar todos os recursos que nós temos. Por exemplo, nada impede de nós pegarmos um sol na janela, da gente interagir com o vizinho que está lá do outro lado. Nada impede de nós pegarmos e fazermos uma reunião online. Né? Então, sempre nós temos recursos para lidar com isso, mas para que isso aconteça, a gente não pode estar amedrontado por catastrofizações, por ideias que fazem a gente congelar, e nós precisamos, então, estar equilibrados nas emoções. Então, a ideia principal é que para podermos fazer da nossa vida melhor, temos que estar mais equilibrados para poder achar esses meios, né? Então, no primeiro momento, assim, me perguntam muito o que é uma ansiedade normal e o que é uma ansiedade patológica. Quando que eu preciso buscar uma ajuda mais especializada e quando que é normal, que eu posso considerar que eu mesmo consigo dar um jeito, manejar, né? Então, a gente pode pensar assim, a ansiedade normal, vamos pensar sobre ansiedade. Nós temos instintos primitivos que eles são muito importantes para a nossa sobrevivência. Por exemplo, se tem fogo e eu tenho medo de fogo, eu não vou tocar no fogo e eu não vou me queimar. Então, a ansiedade, ela vem basicamente como uma emoção, mas uma emoção que nos protege. Ela é importante. Se eu não tiver ansiedade, sabendo que existe um vírus que está com contágio grande, eu vou, então, não me cuidar. Eu vou sair sem luva, sem máscara. Eu não vou tomar todos os cuidados que o Ministério da Saúde está orientando, porque eu não tenho essa ansiedade. E se eu não tiver ela, eu não vou estar dentro da normalidade. Eu não vou estar me cuidando com todos os recursos que me protegem, que me trazem, de certa forma, um jeito de me adaptar diferente, mas um jeito de me adaptar à realidade que estamos passando. Né? Então, essa ansiedade, ela é normal, é natural. Por exemplo, eu tenho, antes eu só saía de casa, hoje eu tenho que pensar que eu tenho que fazer isso e aquilo outro. Tudo bem, é uma ansiedade que traz depois uma sensação boa, traz aquela sensação, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Quando a gente chega com a compra do supermercado e a gente tira todos os produtos, higieniza tudo, dá aquela sensação, fiz a minha parte, fiz o que estava no meu alcance. Então, a gente pode pensar assim, tem diversas formas dela se apresentar. Né? Cada pessoa tem uma manifestação diferente de ansiedade. Então, por exemplo, em algumas pessoas vai ser a dor de cabeça. Hoje eu não sei o que aconteceu comigo, eu acordei com uma dor de cabeça que é insuportável, não estou conseguindo. Então, a gente pode pensar assim, o que é essa dor de cabeça? Pode ser, junto com outros fatores associados, uma manifestação de ansiedade. Porque na noite passada, em vez de eu pegar e fazer uma higienização do sono, que é me preparar para dormir, que é poder relaxar, que é poder mentalizar coisas positivas, eu fiquei vendo notícias estressantes, notícias que me geraram emoções negativas, ou eu fiquei fazendo o fechamento financeiro do meu dia, né? Então, teve toda uma consequência que hoje eu posso entender como uma ansiedade. Por que é importante identificar se essas reações, que são sensações corpóreas muitas vezes, como a secura na boca, tu sente tremores nas mãos, algumas pessoas relatam aperto no peito ou na garganta, né? Palpitações. Por que é importante a gente identificar o que essas reações estão nos falando?
Porque se é ansiedade, a gente tem maneiras de poder manejar essa ansiedade. E ela sendo manejada, ela vai diminuir, esses efeitos vão diminuir e vão passar ao longo do dia. E depois nós vamos seguir uma vida normal. Falando um pouquinho da ansiedade patológica, que a gente tem que pensar, se eu tenho diversos dias em que eu tenho essas sensações, eu faço os exercícios que a Paula passou e eu não estou conseguindo reduzir, né, a minha ansiedade, eu estou tendo bastante dificuldade, eu tenho crises de ansiedade, eu tenho momentos em que eu acho realmente que eu não vou aguentar tudo que eu estou sentindo. E essa crise, ela acaba sendo muito frequente ao longo da semana, eu acabo tendo, assim, em torno de 4 vezes na semana, eu preciso buscar uma ajuda. Por quê? Para entender, primeiro, o porquê que isso está acontecendo comigo agora. Pode ser que eu venha de uma situação onde eu tinha um pouquinho de ansiedade, mas eu lidava bem, mas esses fatores associados ao isolamento social fez com que a minha ansiedade subisse. Ou eu tenho fatores ocorrendo agora comigo, como, por exemplo, tem pessoas que estão com um nenenzinho pequeno em casa. E aonde fica a depressão pós-parto, né? Que a gente tem que cuidar, assim, sair, socializar, pegar sol. Como fica isso no isolamento social? Como ficam as perdas também? Tem muitas pessoas que estão passando por momentos de perdas, e nesse momento, crises de ansiedade vão surgir. A gente precisa diferenciar crise de ansiedade de um transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, ele não vai ser recuperado rápido. Ele vai amenizando, ele vai sendo tratado com diversos fatores associados. E também você vai perceber assim, o que acontece? Eu estou tendo um pensamento que não sai da minha cabeça. Um pensamento que todo dia que eu acordo, eu penso que eu estou em perigo. Mas não é um pensar e parar de pensar, é um pensar fixo. Então, esse pensar fixo, ele já dá uma dica de que não está tendo fluxo. Os pensamentos, a tua vida está tendo uma travada. Existe algo que está travando ela. É o indicativo onde tu pode estar desenvolvendo algum dos transtornos de ansiedade. Nós temos diversas formas que eles apresentam, né? Tem a ansiedade generalizada, que é a gente pensar em função de futuro, e se acontecer, e aquele se vai sempre nos consumindo o dia inteiro, e a gente sente que não estamos produtivos naquele dia, né? Existe também o transtorno obsessivo compulsivo, que é poder fazer, assim, ruminações e poder ficar... O que é ruminação? É pensar várias vezes a mesma coisa, fazer várias vezes a mesma coisa, né? Ficar naquele movimento repetitivo, onde tu sente, nossa, não estou conseguindo estudar, não estou conseguindo trabalhar, está reduzida a minha capacidade. O que está acontecendo? Eu sei que eu estou fazendo, mas eu não estou acreditando que eu estou fazendo, porque está sempre vindo na minha cabeça que eu não estou fazendo o suficiente. Ou, por exemplo, eu penso que se eu lavar a minha mão 4 vezes, eu vou estar livre de todo e qualquer contágio, e eu não preciso cuidar das outras coisas, das outras precauções. Então, nesse sentido, acaba sendo negligente, né? Nós temos também uma manifestação bem comum, que é o ataque de pânico, né? Também aparece com algumas preocupações prevalentes, se a gente pensar. Quem é que nunca escutou uma história de um amigo que falou assim, eu achei que eu ia ter um ataque fulminante? Qual é a diferença de achar que vai ter um ataque fulminante e de acreditar? O ataque de pânico, tu acredita que tu vai ter um ataque fulminante. Tu acredita que tu vai enlouquecer. Tu acredita que tu vai desmaiar. E tu acredita que tu vai perder o controle sobre as coisas. Então, é a maneira mais comum de se apresentar, né? Onde sente sensações corpóreas
E essa observação dessas sensações corpóreas faz com aumentar os sintomas, né? Aumentar o que tu tá sentindo. E esse aumento dá a sensação de que não vai ter um fim. Qual é a diferença? Eu acho que é muito importante quem está aqui assistindo, está pensando, qual é a diferença dessas sensações da ansiedade com as sensações que o Covid-19 dá na gente? Eu ouvi lá o médico falar que se eu estava com pressão meio acelerada, dor de cabeça, dor na garganta e palpitação, falta de ar, eu tinha que me isolar e usar máscara. Né? Como diferenciar esses sintomas tão parecidos com uma ansiedade? Pessoal, a ansiedade, ela passa numa onda rápida. Ela tem um pico e depois ela vai baixar. Os especialistas falam que o tempo de maior intensidade dos efeitos da crise de ansiedade gira em torno de 15 a 30 minutos. Então, é um período relativamente rápido, se a gente pensar em termos de sintoma, de pressão, porque o Covid-19 ele vai cada vez mais apertando mais os pulmões, né? Ele vai cronificando o quadro e não amenizando. Mas, claro, para amenizar, a gente tem que usar aí algumas técnicas de profissionais que nos ensinam, de leitura confiável, né? Então, é bem importante. Temos algumas perguntas? E uma é qual sintoma existe algum sintoma físico da ansiedade? Então, a ansiedade, como eu tinha dito ali, que é bem relativa, ela aparece de forma diferente em cada um, mas a ansiedade, ela tem um caminho bem comum, que é um caminho onde a secura na boca, ela é uma das principais sensações iniciais, onde eu sinto que eu preciso tomar muita água, não sei o que está acontecendo, eu estou com muita sede, preciso tomar muita água, eu posso sentir um certo torpor, uma certa sensação que eu não estou ali 100% presente. E daqui a pouco eu sinto que eu também estou tremendo um pouquinho, né? Sudorese excessiva, sinto dor de cabeça, palpitação. São sintomas mais comuns na ansiedade, associado a essas sensações físicas a pensamentos. Então, as formas do pensamento, elas variam, mas elas têm um caminho muito no pensamento esse acontecer tal coisa, esse é uma preocupação excessiva, geralmente com questões hipotéticas, questões que não estão acontecendo no momento presente. É a dificuldade bem grande de poder se concentrar no aqui e agora, de poder perceber os fatos reais, os fatos, evidências da vida que estão acontecendo. Na ansiedade, nós temos esses sintomas, vamos dizer, né, como eles aparecem dessa forma, e a gente precisa, então, trabalhar de forma a primeiro controlar o corpo e depois controlar a mente. A ansiedade tem um aspecto bem legal. Quando é disparado a ansiedade no organismo, é disparada enzimas que contraem todas as veias do nosso corpo. Então, se a gente pensar, quando estamos no momento de ansiedade, o nosso corpo está pronto para sair correndo. Ele identificou que nós estamos em perigo. Então, o que acontece? Todas as veias no nosso corpo, de cada músculo, de cada órgão, estão contraídas para circular mais sangue, para poder sair correndo mesmo, né? E nós estamos com a respiração curtinha. Vocês já ouviram falar, essa pessoa está bufando? Já ouviu falar isso? Ela está bufando porque ela está respirando muito curtinho, ela está assim... E às vezes a gente se percebe fazendo bafos, fazendo, né? Esse bafo, ele tá te sinalizando que a tua respiração, ela tá curta.
que tu tá colocando muito oxigênio para dentro do teu organismo e tá hiperventilando, hiperoxigenando o teu organismo, contraindo tudo, espremendo tudo, é uma pressão. Essa pressão, ela não é só externa, ela acontece também internamente. Então, a gente precisa primeiro fazer uma técnica para reduzir essa pressão. Depois eu vou falar mais específico das técnicas, mas nós temos uma muito boa, que é a técnica da concha, que é para equilibrar a oxigenação. Simples de fazer, qualquer um pode fazer a qualquer momento que esteja em crise. Você fecha como se fosse um saquinho as mãos, né? Você fecha as mãos assim, respira fundo fora e dentro da concha, sem entrada de ar nenhum, tu vai respirar de 4 a 10 vezes para equilibrar aquela oxigenação. Pronto, nesse momento tu controlou o corpo. Depois vamos para o controle da mente. Paulo, eu não sei falar tudo. Eu tenho bastante perguntas, tá? Eu não sei se eu faço todas as perguntas agora. Vamos ver para a gente não ser repetitivo, alguma relacionada a essa parte inicial. Tem uma que veio antes mesmo da gente começar a live, que é o manejar e controlar a ansiedade. Nós temos aí um aspecto bem importante, que ele afeta diversos ambientes da nossa vida, diversas rotinas da nossa vida, que é o pensar que nós precisamos controlar as coisas, né? E não é diferente na ansiedade. Quando a gente pensa, eu preciso controlar, nesse momento tu tá descontrolando, principalmente a ansiedade. Porque controlar a ansiedade é observá-la quando ela vem, é observar a cada instante do que está acontecendo, é poder focalizar nela. E isso faz com que ela fique em descontrole, porque faz ela aumentar, faz com que ela aumente o seu pico. Nesse momento de ansiedade, a gente precisa manejar, ou seja, a gente tem que pensar em alternativas para que ela reduza, para que ela se amenize, para que a gente se adapte a ela. Tem muito uma questão da dor, tem muitas pessoas que pensam em a dor, nós temos que extinguir a dor. Não, nós temos que aprender a lidar com a dor. A ansiedade não é diferente, nós temos que aprender a lidar com a ansiedade. Nós temos que aprender a lidar com aqueles sintomas. Eu estou sentindo que eu estou muito descontraída, não estou conseguindo focar, acho que perguntaram ali alguma questão de estudo, né? Eu não consigo me concentrar para estudar. Temos que sempre fazer a diferenciação. Existe a dificuldade de concentração, existe pessoas que têm um sistema orgânico, mesmo com uma dificuldade de se concentrar, mas se antes eu me concentrava bem e agora eu não consigo me concentrar porque vem esses pensamentos de que eu estou num momento inseguro, porque eu não sei como é que vai ser a minha vida depois que acabar a pandemia, e eu estou fazendo meu trabalho, mas estão vindo esses pensamentos, então é o momento de distrair a mente. A mente não pode, nesse momento, entrar num ciclo de julgamentos, num ciclo de pensamentos negativos, porque é como uma espiral. Se nós começamos a pensar lá no ponto, o problema, ele vai trazendo outras coisas negativas, outros momentos onde eu não consegui fazer as coisas, então, se eu não consigo fazer as coisas, não vou conseguir mesmo, né? E se eu não consigo, eu sou incapaz, e começa a gerar toda uma espiral negativa. O que nós temos que fazer? Volta à espiral, vamos focalizar nos pontos positivos. O que você está fazendo que está te trazendo uma ação produtiva? Você entrou numa rotina, você fez uma rotina para você, você tomou os cuidados com a tua saúde, fez um exercício físico que é muito importante para acionar a noradrenalina, serotonina, que vai ativar os pensamentos positivos?
você fez uma alimentação saudável, onde a ingestão de água é muito importante, que o nosso corpo, ele é basicamente água, né? Nós temos uma porcentagem, mais de 80% do nosso corpo água. Então, é muito importante a gente pensar se a gente está lidando com essa ansiedade de uma forma legal, se nós estamos cuidando de coisas boas. Nesse momento, a distração, ela é muito importante. O que é distrair? É distrair o pensamento que não sai daquele ponto. Não é se distrair. Não é agora eu vou ficar divertido. Como é que eu vou ficar divertido se eu estou ansiosa? Né? É distrair o foco desse pensamento que não está sendo produtivo. E transformar ele num pensamento produtivo. Ok, ansiedade, eu posso sentir essa ansiedade, validar ela. Eu estou fazendo meu TCC de formatura e eu posso estar ansiosa. Eu estou aqui na minha casa, isolada, e eu estou sozinha, e eu não tenho ninguém para conversar, e eu posso estar ansiosa. Valide esse sentimento. Não tente extinguir esse sentimento, não tente jogar ele para outro lugar, e fazer outras coisas de uma forma onde fica tudo embolado. Valide esse pensamento e esse sentimento. Ok, eu posso sentir essa ansiedade. O que eu vou fazer de ações produtivas com isso? Eu não estou conseguindo me concentrar agora, então eu vou fazer uma técnica de concentração, que é poder me concentrar no momento presente, que é poder olhar o meu ambiente, escrever ele em detalhes, até que a minha mente se acalme. A gente precisa acalmar a mente muitas vezes. Mas eu estou num silêncio, Paula, estou só eu. Mas a mente não está em calmaria. A mente não está em silêncio. Então, a gente precisa usar práticas que nos coloquem a mente em silêncio, a mente em calmaria. Nós temos o Mindfulness, que é uma técnica muito interessante. Ela trabalha, além de trabalhar a nossa respiração, nosso relaxamento corporal, ela trabalha também o foco no aqui e agora, a concentração no teu ambiente, onde tu expande a tua consciência de onde tu tá, concentração em perceber o que está acontecendo agora, e junto tu consegue aumentar a tua capacidade de controle emocional. Então, a prática do Mindfulness, ela está sendo usada muito por uma nova linha, que é a linha do ACT, que é a linha do Roberto Levi. Ele tem um livro muito legal, que é Livro de Ansiedade, é um livro fantástico, super interessante para quem quer comprar, para leitura de leigos, leitura especialista, serve para os dois. Ele traz, então, essa teoria, a ideia de aceitação, de poder aceitar e se comprometer. O que é aceitar e se comprometer? Eu aceito que eu estou com essa situação de não estar no momento melhor da minha vida, mas eu não fico julgando esse momento. Eu não fico dizendo, bem feito mesmo, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, realmente eu acho que eu tenho que fazer isso, que fazer aquilo. Não, eu aceito, eu percebo, e eu sou generoso comigo. Momento onde esses pensamentos eu sei que vão sair da minha mente e vão entrar outros pensamentos, porque eu me comprometo com aqui e agora, me comprometo em fazer algo hoje. Esse compromisso com a melhora, com hoje, é bem importante, né? Então, o que eu posso fazer hoje, já que eu não consigo fazer tudo o que eu me propus? Hoje eu posso fazer tal coisa. Faz pequenos objetivos. Esses pequenos objetivos vão se transformar em uma validação de como tu pode melhorar teu dia. Nós temos algumas outras técnicas também bem interessantes. Tem a técnica do Acalmes, que é do Rangel. É bem interessante. Ele brasileiro, né? Ele desenvolveu essa técnica conhecida mundialmente. E ele relata até como ele fez essa técnica. Ele relata que ele fez num avião, ele tinha um paciente que tinha muita ansiedade, paralisante, e ele começou, eu preciso passar alguma coisa por escrito para essa pessoa. E o que passar para essa pessoa?
porque ela precisa de algo escrito. Aí fica uma dica para todo mundo, a gente precisa ter instrumentos, a gente precisa ter algo escrito, um bilhetinho na ponta do computador ou na ponta da bancada onde a gente está trabalhando, onde a gente está estudando, alguma mensagem ali perto da TV, né? Uma mensagem esperançosa, uma mensagem que nos traga coisas boas. A gente precisa dessas mensagens para torná-las conscientes para o nosso dia a dia. Porque nós temos muitos pensamentos intrusivos, pensamentos que entram sem a gente controlar. Pesquisas demonstram que de 10 mil a 70 mil pensamentos intrusivos por dia nós temos. Então, a gente não pode ficar pensando que tudo que vier à mente vai ser produtivo. Não, não é. Então, nós temos que nos concentrar nas ideias produtivas. Então, esse nosso autor, ele pegou, sentou e começou a escrever. Vou precisar rascunhar uma coisa aqui para mandar para minha paciente. E ele pensou na palavra acalme-se. É uma palavra que já diz tudo. Cada letra significa um passo dessa técnica. Então, tem o A, que é a aceitação, aceite. Aceite sua ansiedade, aceite que está ansioso naquele momento, que daqui a pouco ele vai passar, e que tem muitas pessoas com esse mesmo sentimento, não sou só eu. Não julgue o porquê ele está aparecendo, mesmo que naquele momento essa informação tu não acredite totalmente nela. Mas tu precisa mandar essa informação, essa aceitação. Num segundo momento, contemple tudo que está à sua volta, contemple suas sensações, o que está acontecendo dentro de ti, dentro do teu corpo, deixa que essas coisas aconteçam, porque elas estão te trazendo uma informação. Olha a sua volta. Também perceba o que tem à sua volta, contemple tudo que tem conectado a você. É bem importante, esteja com essa ansiedade, esteja junto com ela. Acalme-se, né? A letra A, haja com a ansiedade, haja como se você não estivesse ansioso. Você está ansioso, mas haja como se não estivesse. Continue fazendo as coisas com a ansiedade. Não paralise naquele momento, não fique congelado. Isso só vai fazer o movimento aspiral aumentar, né? A ineficácia das coisas aumentar. Então, haja como se não estivesse ansioso. Pensamento, o que eu faria agora se eu não estivesse sentindo isso? Eu faria isso. Vamos fazer. Se proponha. Vou fazer agora, nesse momento, isso que eu faria se eu não estivesse ansioso. L, liberte-se. Libere todo o ar que tem nos seus pulmões. Faça a troca gasosa adequada. Quando a gente faz a troca gasosa, puxamos oxigênio, liberamos gás carbônico, nós temos um ato de purificar o nosso organismo. Então, nós temos uma respiração, que é a diafragmática, bem aqui embaixo do nosso estômago, nós temos, assim, o diafragma. Sabe o nenenzinho que respira com a barriguinha? Ele respira certo. Nós temos que treinar, voltar a respirar certo. Porque a gente faz respirações curtinhas ao longo da vida, queremos fazer tudo rápido, e a gente não para respirar. Então, nesse momento, libere os pulmões, liberte-se das impurezas e purifique-se, né? Também mantenha os passos anteriores. Sabe esse M, que é mantenha os passos anteriores? Ele relata que ele disse, não sabia o que colocar no M? Mantenha os passos anteriores. Mas também a gente pode pensar que muitas vezes a gente faz uma técnica e acha que pronto, está resolvida a semana. Não, a semana não está resolvida, a gente precisa praticar ela, a gente precisa praticar esses passos todas as vezes, de manhã cedo ou a dormir, né? Para poder, então, fortalecer esses músculos. Por que quando eu quero uma coxa bem definida, eu vou na academia sempre? Porque quer fortalecer. Então, nós temos que fortalecer a mente também com esses processos, com os processos mentais, processos respiratórios, processos de aceitação. Temos também o examine seus pensamentos.
Eu tenho fatos da realidade que me confirmam que realmente o que eu estou escolhendo pensar é algo que vai me trazer uma solução. Nós temos 3 tipos de problemas na nossa vida. Nós temos um problema que ele é objetivo, consciente, e ele é solucionável. Então, esse problema, ele depende das nossas ações. Por exemplo, eu tenho que cuidar com a questão da contaminação e eu posso tomar as devidas precauções, lavando minhas mãos, usando máscara, podendo, não cumprimentando fisicamente as pessoas, né? Eu posso fazer isso porque depende de mim, depende da minha ação. Ele é objetivo, ele é consciente e também ele depende da minha ação, ele é solucionável. Tem um outro tipo de problema que ele é objetivo, ele é consciente, ele é imediato, mas ele não é solucionável. O que acontece? Se ele não é solucionável, eu tenho que lidar com a sensação de não ter chego até o fim, de não saber a resposta final, né? Eu vou lidar com a ideia que vai ser feita uma vacina e que não depende de mim. E tem um terceiro, que é o hipotético, que nós temos o problema, mas as hipóteses, pensamento, a solução não é imediata e nem existe solução, porque o problema ele é hipotético, ele é imaginado para o futuro. Aí entra as patologias, né? A gente vai continuar no YouTube, mas dicas bem importantes, assim, para a gente poder lidar melhor com a ansiedade, é criar rotina. Cria uma rotina. Teu cérebro vai se condicionar com essa rotina e vai ter a sensação de uma vida normal, uma vida natural. Eu sei já o que eu vou fazer no dia seguinte, eu sei o que eu fiz no dia anterior. Ter mais consciência das suas ações, isso é muito importante. Seja bondoso contigo, cuide na hora de dormir, cuide do que está acessando, cuide do que está pensando. Pense coisas positivas, porque a espiral também acontece com coisas positivas. Mantenha os vínculos são muito importantes. Nós precisamos desses vínculos. Seja online, seja por cartinhas, de qualquer forma nós precisamos nos vincular. Mantenha também leituras positivas, leituras que nos preencham, que possam também nos trazer esperança. É bem importante, estar sozinho é diferente de estar consigo mesmo. É bem importante essa diferença. Tem pessoas que estão com famílias dentro de casa, com criança, não é fácil, né? A gente sabe. Mas estar com o seu momento consigo mesmo é muito importante ter esse momento. Seja quando tu tá sozinho, mas tu tá sozinho, tu tem que um momento desse dia estar contigo, né? Estar com a tua solitude, com tua companhia, por isso que a gente tem que ser generoso com a gente. Também é importante ter fontes confiáveis, planejar. Por exemplo, eu quero estar atualizado, eu vou pensar em um turno, em um horário, delimitar isso para que eu possa estar acompanhando as notícias em um delimitado tempo, para que isso não tome conta de toda a minha vida e do meu dia. Não estrague o meu dia. Vocês já ouviram isso, né? Então, eu vou estar delimitando aquele tempo. Depois eu não vou mais pensar nisso, não vou mais vasculhar esse assunto, não vou remexê-lo dentro de mim. Isso é bem importante. E rever prioridades. Nós todos estamos revendo prioridades. O que é rever prioridades? É poder gestos que a gente não tinha antes, agora poder ter, alguns que nós tínhamos, não ter mais. Ver o que de fato é importante quando eu tenho uma criança 24 horas dentro de casa. O que é importante na minha relação com meu marido? O que é importante na minha relação com as minhas amigas, com as minhas irmãs, com os meus irmãos, com os meus pais? Rever essas prioridades é uma atitude bem importante e poder colocar ela como propósito. Nós temos aí muita coisa e tá acabando tempo, né? Então, e muito importante que também tem muitos profissionais especializados na área da psicologia que estão oferecendo atendimento online.
em caso, assim, de querer se especializar mais, de querer apoio, né? O atendimento online está sendo bem legal, está sendo mais adequado para esse momento, né? Onde a gente consegue cuidar de si e também poder cuidar da mente. Pessoal do Insta, depois eu vou botar o contato aí da Paola e depois a gente coloca no YouTube também. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Por que os sintomas ansiosos estão aumentando nesse momento de Covid, sem ter transtorno diagnosticado, apenas porque estamos nesse momento difícil? Porque se nós pensarmos, nós somos seres sociáveis, nós somos uma matilha. Sempre nos sentimos fortalecidos pelo social. Temos aquela frase muito conhecida, uma andorinha não faz verão. O que ela quer dizer? Que nós nos reconhecemos no olhar do outro, no contato com o outro. Então, nesse momento de isolamento, nós não temos certezas, nós temos incertezas. Não sabemos o que está acontecendo com o outro, não sabemos para onde vamos. Temos sensação... No Insta foi. Mas o pessoal tá migrando para cá, tá aumentando as visões aí. Então, o pessoal tá migrando para cá. Temos sensação de estar, assim, completamente fora do controle. E o pessoal tá vindo aí. Eu tenho alguém que pediu para te repetir o exercício da respiração, acho que é da concha. Nós vamos respirar fundo fora, puxar o oxigênio. E dentro da concha, a gente vai só retirar o oxigênio. Colocamos, então, o gás carbônico dentro da concha. E nós vamos respirar fundo dentro da concha sem tirar a concha do nariz, tá? Eu tô tirando para falar com vocês, mas vocês ficam com a concha ali. Então, você vai... Você vai fazer a inspiração e a expiração de 4 a 10 vezes. Quem não está no momento de crise, quando chega na terceira vez, já começa a ficar meio tontinho. Né? Então, é até um termômetro para te saber. Não, eu ainda estou sentindo aquela pressão no corpo, aquela vontade de sair correndo, eu estou toda tensa. Faz de 4 a 10 vezes. Ok. Tem mais alguma pergunta? O idoso que está em isolamento, ele tem mais probabilidade de ficar depressivo? O que nós temos em relação aos idosos? Os idosos, eles têm uma relação com um futuro diferente de uma criança, diferente de um adolescente e um adulto. O idoso, ele tem uma expectativa em relação ao futuro um pouquinho diferente. Muito baseado no espiritual, muito baseado em suas ideias de atitude no presente para algo que vai lhe trazer para a família. Então, no momento onde tem um isolamento social, onde se perde esses reforçadores da atitude do idoso, que é o contato com a família, o contato com os netinhos, o contato com os filhos, sim, eles têm uma propensão maior à depressão, também por fator até enzimáticos, né? Que no idoso também já tem a ideia de que a vitamina C já não é tão absorvida como era, vitamina D não é tão absorvida como era antes, muitas vezes eles fazem uso de medicamentos para controles de pressão, controles de cálcio, que tudo interfere na absorção. Também nós temos aí o pensamento do idoso, muitas vezes o pensamento de que está dando trabalho. Meu filho está lá na casa dele e eu tenho que fazer ele vir aqui. Não, tu não tem que fazer, ele quer vir, né? Mas no pensamento pode criar algo no estilo, eu tenho que fazer ele vir aqui, eu estou sendo um peso, eu estou sendo algo que está tornando a vida da minha família pior. Então, nesse sentido, é bem delicado, né?
tem que se repensar a sua colocação na família e reencontrar a esperança e seu papel na família. Tem também a questão de poder ter rotinas saudáveis, porque acontece muitas vezes do idoso não ser ativo. Hoje em dia menos, hoje em dia o idoso é mais ativo, tem uma rotina, ele se sente útil para a vida, ele se sente útil nem que seja para o vizinho, nem que seja para o porteiro, né? Mas é importante o idoso criar essas rotinas onde ele faça questões e coisas produtivas, onde ele esteja com a mente dele em movimento também. O corpo em movimento, a alimentação também busque meios de alimentação saudável, né? Tá. E quando... eu acho que isso vai do idoso quanto para a pessoa normal também. Ele tem a rotina que é quase o se sentir útil fazendo coisas fora de casa, né? Indo ao mercado, indo à padaria, né? E do nada ele tem que ficar dentro de casa porque ele é um grupo de risco, né? E que daí, se ele pegar, vem o medo, né? Que eu acho que é um outro sentimento que também aflora nessa época, né? E o como lidar com isso? Nós temos, assim, a ideia que tem até um videozinho legal, assim, na internet rolando, que é como os idosos se tornaram produtivos nos últimos tempos de Covid. Por quê? Porque pessoas que antes estavam acomodadas, que faziam alguma saída e tal, mas agora dentro de casa estão fazendo máscaras, milhares de máscaras, estão mandando mensagens, nem que seja na janela, colocam mensagens para o pessoal, né? Então, assim, estão se adaptando à rede social, à rede online, coisa que antes eles não faziam questão, ou não se debruçavam sobre isso, e agora estão. Então, existe a questão de pensar, é um grupo de risco? Mas também tem outro grupo de risco, que são as pessoas asmáticas, tem outro grupo de risco, que são as pessoas com pressão alta, então tem outros grupos de risco que afetam mais ainda adolescentes, adultos. No Reino Unido, 50% dos afetados foram pessoas que não foram idosos. Então, a gente tem que pensar que o índice está bem alto também com adultos. Sim. São fatores de saúde. Sim. Como atender as crianças nesse momento de ansiedade da família e da sociedade? A criança, ela é muito vivencial, né? Ela é muito no momento da experiência. O atendimento psicológico à criança é lúdico. São brincadeiras, jogos, faz de conta, que faz com que a criança vá repensando seus pensamentos, seus sentimentos, expressando seus sentimentos e aprendendo que a reação a eles é uma reação boa, uma reação aceitada, né? Então, nesse momento de isolamento, está se abrindo até um novo campo, que é o atendimento online com criança. Não é o mais adequado, mas está se vivendo experiências boas com autorização dos pais, onde as crianças fazem algumas dinâmicas com o psicólogo de forma online. Tem jogos online, tem tarefas para fazer ao longo da semana, onde ela precisa reconhecer aqueles sentimentos, colocar num bonequinho qual é a parte do corpo que ela está sentindo aquilo, e quando ela sente aquilo na parte do corpo, como é que ela pensa, né? E se ela pensa isso, o que ela se comporta? Então, contos de história, também com os pais, orientação para os pais, como fazer com essa rotina, que precisa ter horários, precisa ter rotina, para a criança poder dormir melhor, para ela poder saber que está chegando perto do horário de eu ir dormir. Antes eu sabia, porque daí meu pai chegava umas 7 horas da noite, e eu já tinha jantado, então ele me mandava para o banho, e eu sabia que depois do banho eu ia dormir. Hoje em dia eu estou o dia todo com ele, e mal as crianças têm a noção se é noite, tarde ou manhã. Então, é bem importante sempre também abrir todas as janelas da casa para poder ver se é de manhã, se é de tarde, se é de noite.
Poder ensinar a olhar, de repente, no relógio, assim, os ponteiros mais ou menos dividido em 4, né? São 4 momentos do dia. E dividir tarefas para esses momentos do dia. Isso é uma dica bem importante, né? Acho que, né, também, assim, poder socializar essas crianças. Fazer videochamada com os amigos. Os amiguinhos fizeram um trabalhinho, manda no grupo de mães lá, foto do trabalhinho com a criança. Ela olha a criança, olha meu amigo. Isso também ajuda muito a ela não se sentir só, porque estar com os pais, estar com a família também não é estar entre amigos, né? Sim. Outra pergunta, se existe alguma alimentação natural que a gente consiga amenizar essa ansiedade, um chá, alguma coisa assim. Nós temos uma fruta que é muito boa, que é o maracujá, né? Ela realmente é uma fruta que tranquiliza, porque ela baixa os batimentos cardíacos. Uma nutricionista vai poder dar mais informações em referente à alimentação, acho que até o estúdio vai proporcionar uma live com um nutricionista, né? Sim. Nós temos também, assim, é bem conhecido, tem água com pepino, com limão, que também tranquiliza, baixa os batimentos cardíacos, deixa mais tranquilinho. É bem importante no momento, assim, daqui a pouco fazer uma rotina de no final da noite, né? Não ingerir muito líquido no final da noite, porque senão a noite vai ser com xixi, vai ser interrompida. Então, é importante fazer também esses processos ao longo do dia, né? Se organizar bem. Alimentação para o adulto, né? Também para a criança. Tem o brócolis, que ajuda muito a reduzir a ansiedade. Ele capta todas as enzimas necessárias para o momento. Todas as enzimas que vocês pesquisarem, que forem alimentos, que captam bastante vitamina D, ajuda a absorção da vitamina D, vitamina C, nesse momento vão estar ajudando. As nozes, as oleaginosas também vão nos ajudar bastante na questão da depressão. Mas a nutricionista vai poder dar mais informações para vocês. A gente vai providenciar uma próxima live. Outra pergunta, se a ansiedade pode gerar uma depressão, pode virar uma depressão. Sim, nós temos que pensar assim, ó. A ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção, né? Se nós temos essa emoção ela vai embora. Mas se essa ansiedade se cronificou e ela é uma emoção que está acionando pensamentos negativos, esses pensamentos negativos acionados vão gerar mais ansiedade, que vão gerar mais pensamentos negativos. E se a gente viver numa espiral de pensamentos negativos e ansiedade de uma forma patológica, que não é uma forma legal, a gente vai lidar com a evitação das coisas, com o medo. E o medo, ele tenta evitar os enfrentamentos. E se a gente evita o enfrentamento, sim, nós estamos nos encaminhando para um momento onde existe a depressão. A depressão é o isolamento físico, onde eu posso estar no isolamento dentro da minha família, mas eu não estou nem querendo sair do quarto. Não estou querendo conversar com ninguém nem na internet. Eu estou só dentro dos meus pensamentos negativos, onde a minha ansiedade é que eu não sou útil. A minha ansiedade é que eu não vou conseguir sair dessa. Então, a ansiedade vai depender do que ela está acionando, né? Existe o acionamento de ideias negativas, desmerecedoras, e existe o acionamento da ansiedade, que é de alguma forma repetitiva para se livrar daquela ideia de contaminação. Nesses casos do toque, é mais difícil desenvolver a depressão. Só se realmente estiver afetando, vamos dizer, tu estiver no trabalho, estiver afetando o teu sentimento de eficácia no teu trabalho, que tu está fazendo tantos rituais que não estão te deixando ser produtivo. Então, nesse caso, sim, mas afeta mais na ansiedade generalizada, porque tu pensa em questões do futuro, e não se torna nem um pouco presente no teu momento agora, e não consegue sentir as experiências do momento. Sim. Então, deprime todo o teu... Outra pergunta, se a religião ou qualquer coisa de fé
ajuda nesse manejo da ansiedade? A espiritualidade, ela é muito importante, né? Existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade. Espiritualidade é acreditar em algo positivo da vida, né? Cada um tem a sua espiritualidade, mas ela vai agir principalmente na nossa esperança positiva do futuro. Por que essa esperança é importante? Mas, Paula, tu me disse que a ansiedade generalizada é o si do futuro. O si do futuro que não tem fatos, que não tem hipóteses, que não tem alicerces. A esperança, o sonho, é tu ter um propósito. E esse propósito, ele pode se realizar hoje um pouquinho, porque eu tenho ele. E amanhã ele não se realiza, e tudo bem, porque eu sei que ele não se realiza todo dia. E amanhã ele vai se realizar um pouquinho mais, eu vou estar um pouquinho mais perto dele. Mas eu acredito que ele vai acontecer. Eu espero que ele aconteça. Eu estou feliz por ele existir na minha vida. Isso é espiritualidade. Sim. A Ju fez uma pergunta aqui para dormir melhor, se existe alguma coisa que pode ajudar. Existem muitas coisas. Para a gente dormir melhor, a gente não escuta assim, vamos tomar um banho, nos higienizar. Existe um termo, que se colocar no Google tem muito material, que é higienização do sono. Esse termo, ele é toda uma técnica para te preparar para a hora do sono. Então, nós temos até uma interferência até da física quântica, onde fala da energia que a cor da luz carrega. Então, nós temos a luz azul, que ela é uma luz que vai harmonizando a energia mental, né, para poder ter um sono REM, que é o sono profundo, que é o sono que descansa, é aquele sono que tu acorda no outro dia e diz, estou disposta, né? Não é sempre que a gente consegue atingir ele, e a gente tem que atingir ele em torno de 2h30 por noite, para poder estar numa disposição boa no outro dia. Tem essa ideia, que é bem interessante, da luz, de poder baixar a luz, de colocar uma luzinha azulzinha no canto, né? Tem a ideia de preparar o ambiente também, poder colocar todos os estímulos que te estressam para fora daquele ambiente. Deixa só coisas que te trazem sentimentos bons. Isso também nos pensamentos. Teus pensamentos no momento de dormir, eles não podem ser pensamentos que venham acionar julgamento. Lembra da aceitação? Tem que ser coisas que tu aceite com tranquilidade, que sejam tranquilas para ti. Como, hoje eu fiz uma coisa legal, hoje eu me esforcei, tá, eu não consegui tudo o que eu queria, mas eu me esforcei. Eu acho que eu tenho que ser bondosa comigo e dizer que eu me esforcei hoje. Ou eu não me esforcei tanto hoje, mas outro dia eu me esforcei. Acho que amanhã vai ser um dia legal para mim me esforçar de novo. Então, nós temos que cultivar coisas boas para que aquele sono, ele seja um sono legal. Alimentação também. Como eu falei da água, não ingerir muito líquido antes de dormir. E a alimentação não pode ser pesada, porque a gente sabe que toda energia que é despendida na digestão, ela estressa o organismo, ele fica agitado, então ele não consegue ter a calmaria para poder entrar no sono reconfortante, né? Tem várias técnicas. Uhum. Eu não sei, gente, se você tem mais alguma pergunta. Eu vou botar, tô botando o Insta aqui da Paola aqui no chat. Paola, quadrado. Como eu não quero também tirar muito tempo da Paola, gente, porque ela também tem um nenezinho pequeno e tem uma outra criança dentro de casa. Mas eu só tenho que dizer para vocês que a live foi maravilhosa, só temos elogios da nossa live, ok? Foi muito bom estrear com a Paola, que além de uma excelente profissional, ela
ela tá me trazendo a paz aqui em casa. Ela é profissional do meu filho, então eu indico ela sem sombra de dúvida. Ela tem dicas e tem um manejo de lidar com as situações muito boa. Então, eu vou botar a indicação dela, que ela também está dando atendimentos online nessa época, né? E eu queria te agradecer muito, Paola, de coração, de ter aceitado o nosso convite. E muito obrigada. Foi um prazer enorme para mim e eu tenho certeza que esse canal vai ser muito legal. O pessoal se inscreva ali para poder receber as notificações, porque vai ser muito bacana, vai ter um monte de dicas legais para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, né? E eu tenho só a agradecer, só a gratidão por todos também, por a nossa estreia nos equipamentos, a paciência. Nós tivemos pessoas que nos acompanharam até o final, inclusive indo para o canal do YouTube, e eu fiquei maravilhada de tanta pessoa que quer se trabalhar, que quer poder melhorar a sua mente, o seu corpo, e buscar um equilíbrio para a gente daqui a pouco estar aí, ó, conectados, se ligando, se conectando, e um futuro bem legal, né? Foi um prazer enorme para mim. Então tá, eu acho que tu tá vendo aí nos comentários só elogios e só agradecimentos. Muito obrigada, gratidão mesmo por uma boa fazer. semana. Tem uma frase que eu queria ter falado, que foi bem legal, que é da Monja Coen. Ela fala assim: a vida não é um estado permanente, mas permanente é o bem-estar com a vida. Então, nós precisamos, sim, olhar a vida desse lado, desse olhar, dessa visão. A visão sobre o mundo muda o mundo. Então, cada um fazendo a sua parte, nós vamos melhorar, sim, com certeza, a cada dia. É isso. Então tá, gente, é isso aí. Muito obrigada. Eu vou tentar salvar essa live e vai ficar disponível aí no canal do YouTube, ok? Obrigada. Obrigada.